Olá, meus queridos, conforme alguns solicitaram, eu estou aqui gravando mais um vídeo para o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Hoje vou falar de um tema diferente, para matar a curiosidade de algumas pessoas que às vezes pensam que o canal não fala nesses assuntos que eu vou falar agora, certo? Algumas pessoas ficam indagando, mas a Bíblia fala o que sobre a corrupção? Sabemos que o nosso país é um país que está num grau muito elevado de corrupção, inclusive quando é comparado com outros países, nós estamos numa situação, num patamar bastante elevado a respeito da corrupção. Porém, o canal A Voz da Bíblia Sagrada não tem vínculo político com ninguém. Eu, inclusive, não faço parte de nenhum partido político, não tenho um registro em nenhum partido político, nunca quis fazer esse registro. E não é que eu odeie política. Muitas pessoas dizem, eu odeio política. Não, eu não odeio política. Política é algo necessário. Numa democracia tem que haver os partidos, né, que são contra uns aos outros, tem que haver crítica, tem que haver tudo, né? A democracia é a democracia. Porém, no nosso país, a corrupção é muito grande no meio político e é por esse motivo que eu não me filio a nenhum partido. Voto, né, no momento de escolher um candidato, seja para o meu município, seja para o meu estado, seja para o país, eu escolho um candidato, claro. Porém, eu não tenho assim muita preferência partidária, né? Porque em todos os lados tem corrupção, certo? Isso aí é notório. A política brasileira é muito corrupta, infelizmente, isso aqui é a realidade. Não era para ser assim, porque política é importante. Nós precisamos dos políticos. Agora precisamos de políticos sérios, honestos. E está difícil isso acontecer no Brasil, tá bom? Então vamos aqui falar algumas coisas do que a Bíblia fala sobre corrupção. Em Mateus capítulo 7, verso... Aliás, desculpa aí, em Miqueias capítulo 7, verso 3, diz o seguinte: com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. Então, eu até coloquei aí embaixo, ainda tem gente que diz que a Bíblia é desatualizada. Ora, a Bíblia está falando algo que é totalmente atualizado para o nosso país, para o que está acontecendo exatamente hoje em nosso país. Nós sabemos que o maior problema do Brasil, vou repetir, é a corrupção, certo? O Brasil, a corrupção acaba com todos nós, principalmente com o pobre, porque ao desgastar os recursos da nação por causa da corrupção, falta para o pobre. Infelizmente, as pessoas, os brasileiros sem muita instrução, eles não entendem isso e às vezes elegem corruptos, né, para ficar na presidência da República, para ficar no seu estado, para ficar no seu município. E pensam que estão fazendo bem. Corruptos que têm propostas mirabolantes para ajudar os pobres, tudo isso é safadeza, mentira, não vale nada. E não podemos acreditar assim nos políticos brasileiros. Eu, para votar em alguém, eu analiso o histórico dessa pessoa. Isso sempre foi assim, para o Estado, para o país e para o município. Eu não voto em qualquer um. Então, seria bom que cada brasileiro de bem fizesse essa análise antes de votar, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela é clara e a gente não deve eleger corruptos para mandar em nós. Então, vamos em frente. 2 Pedro 2,19 diz assim:
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Por que não tem tido solução o nosso país? Porque as pessoas, justamente esses corruptos, esses bandidos, né, que inclusive nós temos políticos brasileiros, né, temos autoridades brasileiras que foram presas por causa de corrupção, depois liberadas por juízes corruptos e se elegeram e estão aí mandando no país. Então, é uma pena que às vezes cristãos que se dizem bíblicos votam nessas pessoas. Mas, infelizmente, a realidade é que essas pessoas vão prometer realmente liberdade ao povo. Se eles não fizerem isso, não se elegem. E depois, quando eles são eleitos, vão apenas roubar a nação. Essa é a grande verdade que acontece no nosso país. Certo? E um detalhe que eu vou voltar até a tela para você entender, veja só, observe o que disse Miqueias. É o que acontece no Brasil ou não é? Agora eu vou voltar de novo para 2 Pedro 2,19. É o que acontece no Brasil ou não é? Vamos agora para o último versículo que eu vou trazer agora, que é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, que já é o apóstolo Paulo que está afirmando. Ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, por que até hoje não teve solução à corrupção no Brasil? Porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Se nós elegemos corruptos para dominar o nosso país, como é que a gente vai nunca combater a corrupção se a própria palavra de Deus está mostrando aí que a corrupção não tem condições de herdar a incorrupção? Deu para você entender? A palavra de Deus é clara sobre esse assunto e nós estamos cercados neste país de corruptos. O pior é que no momento atual a situação é muito difícil. Eu vou passar algumas estatísticas, não tenho nada a ver com político algum. Quem votou nesse cidadão que está aí, fique à vontade, eu não vou lhe discriminar por causa disso. Mas uma última pesquisa, né, a respeito do atual presidente, não sou eu que estou dizendo, é a mídia, são os meios de comunicação. Então mostrou que as pessoas, quando perguntam sobre a questão da corrupção, quando perguntam sobre a corrupção no governo Lula, então o que é que eles respondem? Isso aí não sou eu que estou dizendo. O Poder Data está dizendo, certo? O Poder Data que fez essa pesquisa e apresenta essa pesquisa. Então, 30% inocentemente acham que diminuiu, 39% acha que aumentou. 11% não sabem. Eu tenho pena desses 11%, certo? Que não sabem. E provavelmente são pessoas que sabem, mas não querem dizer que sabem, porque concordam com a corrupção. E 19% acha que ficou igual com o governo Lula. Não aumentou nem diminuiu. Vou repetir, você está vendo aí na tela, não sou eu que estou dizendo, é os meios de comunicação. Então, 30% acha que diminuiu, 39% acha que aumentou, isso é a população brasileira que foi entrevistada. E 11% não sabem e 19% acha que ficou igual ao que já estava, certo? Agora, qual é o pior de tudo no nosso país? Por que é que nós não temos condições de resolver isso? Primeiro, nós temos uma briga entre os poderes da República. O Congresso Nacional brigando contra o Executivo e o Judiciário apoiando o Executivo e o Executivo apoiando o Judiciário brigando contra o Congresso.
Isso aí já é algo muito ruim para o país. Porém, eu não estou aqui para dizer que o Congresso está certo, não estou aqui para dizer que o Judiciário está certo, eu não estou aqui para dizer o Executivo Federal está certo. Eu estou aqui para dizer que todos são corruptos. E o pior é que quando há corrupção na justiça, fica difícil de resolver a situação do país. Então alguém às vezes me pergunta, mas pastor, será que tem solução? Bem, por enquanto eu não vejo solução. E eu vou lhe dizer por quê. Vou continuar aqui. Primeiro, eu vou fazer um pequeno relato aqui. Houve um momento em que se combateu a corrupção nesse país. Foi um combate muito grande, não tão grande assim, mas foi bom. Deu uma melhorada. Quando a Lava Jato estava em ação, isso não sou eu que estou dizendo, são estatísticas, diminuiu a criminalidade, diminuiu muita coisa, diminuiu a corrupção, durante todo aquele período que houve a ação da Lava Jato. Mas o que foi que aconteceu? A própria justiça corrupta brasileira começou a desmontar a Lava Jato. A Lava Jato vem sendo desmontada, vem sendo destruída pelos juízes corruptos brasileiros, certo? Então, e com certeza, claro, aumentou a corrupção. Aquela pesquisa que eu mostrei na tela anterior, ela está fraquinha ainda. Se for colocar os pingos nos is, a nossa corrupção aumentou gigantescamente. Por quê? A Suprema Corte está soltando bandidos. Isso não sou eu que estou dizendo. É a mídia que está dizendo. Eu estou dizendo isso baseado na mídia. Soltando bandidos o tempo todo. Bandidos altamente perigosos. Isso é a Suprema Corte de Justiça do Brasil. Você imagina um país desse sem solução? Então, a mídia que diz o seguinte, que há juízes ali na Suprema Corte que eram advogados do PCC. Como é que um cara desse pode ser juiz na Suprema Corte do país? Certo? Não tem. A pessoa que se dá ao rebaixamento de ser advogado do PCC, essa pessoa não tem um mínimo de característica para... isso é o que diz a mídia. Eu não sei se o cara é advogado, se foi advogado, se não foi, mas a mídia é o que diz. Eu estou falando no que diz a mídia. Qual a moral que tem para ser juiz da Suprema Corte? Mas vamos em frente. Então, veja só. O maior problema do país hoje é uma Suprema Corte corrupta. Não sou eu que estou dizendo, mas é a mídia que está dizendo. O que eu estou dizendo aqui é baseado no que a mídia diz. Então não venham discriminar a mim ou o canal, porque eu estou dizendo o que a mídia diz. Está lotada a mídia brasileira dessas notícias. Então dizem que uma grande maioria dos que estão na Suprema Corte é corrupta. Aí vejam o que acontece. Aí se queixam do Congresso Nacional. O Congresso Nacional também está cheio de corruptos. E por medo dos juízes, não tomam as providências corretas para legislar de forma justa e honesta. E aí a Suprema Corte invade os poderes, tanto executivo como legislativo, e domina sobre a nação. E se eu creio no que diz a mídia, né, que é muita gente falando isso, não é só a mídia, até nas esquinas, quando você conversa com alguém, as pessoas dizem isso, que aquela Suprema Corte está cheia de corruptos. Então, quando isso acontece, como é que fica o país? As decisões maiores da nação são tomadas pela Suprema Corte, certo? Olha o que é que dizem, isso aí não sou eu que estou dizendo, eu apenas acessei diversas mídias que dizem isso, que há ali magistrados que
negociam sentenças, que enriqueceram negociando sentenças. Bem, se essas mídias estão corretas, e eu só posso acreditar que estão, porque são muitas que dizem isso, como é que esse país vai ter jeito? Não tem solução. A não ser que o Congresso Nacional tivesse uma maioria de homens honestos, o que não tem, e tivesse a coragem de legislar, colocar o STF no seu devido lugar, porque cada poder deve ter o seu lugar, a sua área de atuação. Eu entendo juridicamente que o STF deve ser um guardião da Constituição, isso sim. E eu entendo que quem tem que legislar é o Congresso, e o Poder Executivo nada mais pode fazer do que obedecer às leis, certo? E também esses três poderes viverem em harmonia um com o outro e todos tentando fazer o melhor pela nação. Mas isso não está acontecendo no Brasil. E por isso que aqueles versículos da Bíblia que eu coloquei aí no início estão corretamente dizendo o que acontece exatamente neste momento no nosso país. Então, para você que me perguntou, será que há solução? Eu, infelizmente, tenho que lhe dizer, não vejo até o momento solução para o nosso país. A tendência é ficar pior. Claro, eu acredito em Deus, e se Deus quiser, de uma hora para outra, ele pode revirar tudo isso aí de ponta cabeça. Deus é Deus. Ele não perdeu o controle do universo, da humanidade, de nada. Ele está no controle de tudo, mas ele está permitindo que o homem pague o preço pela sua própria corrupção. Tá bom? Então Deus abençoe. Nada tenho contra os governantes, nem também sou filiado a nenhum partido político. Estou aqui apenas dizendo estritamente a verdade, certo? Baseado em fatos, baseado em notícias, e não sou eu que estou inventando isso. É a realidade do nosso país. Deus abençoe. Então, não fique pensando que a Bíblia não fala sobre esses assuntos também. E, é claro, como o moderador do canal A Voz da Bíblia Sagrada, respondendo às indagações de muitas pessoas, eu estou aqui trazendo este vídeo de hoje. Meus queridos, até a próxima. Não se esqueça, nós falamos sobre diversos assuntos, mas com bastante equilíbrio, com honestidade e com seriedade. Então, se não é inscrito, inscreva-se, com certeza. Temos mais de 200 vídeos e você vai gostar de um deles, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima.